Santo Natal, a novena nos convida a hoje refletirmos na presença de São José no mistério do Natal. Leitura do Santo Evangelho segundo São Lucas. Foi promulgado naqueles dias um decreto de César Augusto, ordenando que se fizesse o recenseamento do mundo inteiro. Este recenseamento foi o primeiro que se fez no tempo em que Cirino governava a Síria. Iam todos recensear-se, cada um em sua cidade. Também José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, para a cidade de Davi, chamada Belém, na Judeia, porque era da casa e da família de Davi. Veio para se recensear, juntamente com Maria, sua esposa, que se encontrava grávida. Podemos sentar? Meus amados irmãos, eis que hoje damos início ao tríduo final preparatório para celebrar o grande mistério do Natal e começamos o tríduo contemplando o glorioso São José. E de modo muito especial, esse ano, que estamos celebrando o ano de São José, o jubileu dos 150 anos da proclamação de São José como padroeiro de toda a Santa Igreja Católica. E o Papa Francisco, na belíssima carta com a qual ele proclamou para nós este ano jubilar, ele vai nos fazer meditar, contemplando a figura e a missão de São José. E o Papa Francisco afirma: depois de Nossa Senhora, São José é o maior, o mais importante de todos os santos. E todos os cristãos se voltam para ele e o invocam como a um pai. De fato, São José, ele passa para todos nós essa imagem tão bela, tão acolhedora, tão segura, tão carinhosa, tão presente de um pai. Um pai que nós sentimos que cuida de nós com o mesmo cuidado com que ele acompanhou em sua vida terrena o menino Jesus. Por isso o Papa lembrava, são muitas e muitas igrejas no mundo inteiro, congregações religiosas, como também associações piedosas dedicadas a São José. E não existe nenhum manual de devoção católica no mundo que não tenha pelo menos uma oração a São José. É o carinho que nós temos para com ele, vendo nele a figura de um pai. Mas por que, meus amados irmãos? A igreja é Cristo, continuado na terra. O cristão pelo batismo, ele é outro Cristo. Se a igreja é Cristo, se nós somos chamados pelo batismo a sermos outros Cristos no mundo, nós olhamos para o mistério da infância de Nosso Senhor, da vida oculta de Nosso Senhor, e nós vemos que Jesus, ao fazer-se homem como nós, querendo ser em tudo igual a nós, exceto no pecado, ele como homem fez a experiência da paternidade. Ele conheceu como homem o que é um pai através de São José. O Papa lembra muito isso, né? Na palavra de Deus, no Antigo Testamento, que era lido no Templo de Jerusalém, nas sinagogas, várias vezes Deus se apresenta ao seu povo como um pai cheio de ternura. Só que para nós humanos, que não podemos ver a Deus, para que nós possamos entender Deus como pai, o que nós fazemos? Nós fazemos a experiência nossa de filhos perante o cuidado do nosso Pai para conosco, e a partir da visão que nós temos do nosso Pai da terra, nós tentamos multiplicar o máximo que nós podemos, tirando as limitações do nosso Pai, aumentando suas qualidades, para tentarmos entender como Deus é Pai. É assim que nós entendemos. Então nós entendemos o conceito de Deus como Pai a partir da experiência de filhos que nós temos olhando para o nosso Pai aqui nesse mundo. E São José foi isso para o menino Jesus. Foi através da missão de São José, uma missão única no mistério da salvação, porque Deus confiou a São José
a proteção de Nossa Senhora, a proteção do menino Jesus, foi através dessa missão, dessa presença paterna, que o menino Jesus entendeu e soube viver seguro, tranquilo, se sentindo, portanto, amado pelo Pai do céu, representado no seu pai adotivo, legal, que foi o glorioso São José. E o Papa lembra que São José foi realmente esse pai que mostrava a presença de Deus como aquela sombra, né? O pai é como uma sombra, que muitas vezes, de modo muito discreto, não chama atenção na sua missão diária de pai, mas ele sempre é uma presença que acompanha o filho. E São José, se nós olharmos toda a história da infância de Jesus, do nascimento de Jesus, São José é assim, uma presença discreta, que não chama atenção sobre si, mas ao mesmo tempo uma presença que traz segurança, acolhimento, apoio, carinho ao menino Jesus. Começando no momento em que ele acolhe Nossa Senhora, naquele momento em que São José se depara com a gravidez de Maria Santíssima, uma gravidez misteriosa que ele não entendeu, sabendo que ela era muito santa e não podia duvidar dela, não entendendo a gravidez, ele pensou, eu vou fugir para que caia sobre mim a vergonha de tê-la abandonado. Era um homem reto, justo. E foi então nesse momento que Deus manifestou-se pela primeira vez a José, mandando um anjo que lhe falaria em sonhos. E a partir daí, São José é aquele homem, é aquele pai, que vai ensinar o menino Jesus o que é autoridade, porque ele, como pai, mandava, mas antes de tudo, ele, como pai, obedecia ao pai maior que era Deus. E José, então, acolhe Nossa Senhora como sua esposa, porque o anjo disse, não tenhas medo, José, porque o que nela está concebido é obra do Espírito Santo. Depois, quando o imperador de Roma, como ouvimos agora no Evangelho, dá ordem para o recenseamento, para o censo, José vê ali naquela circunstância a vontade de Deus, e ele parte com Nossa Senhora naquela longa viagem, Nossa Senhora grávida, e ele vai, e ele é aquele homem que, de modo muito tranquilo, muito maduro, é presença que ampara Nossa Senhora todo o tempo, mesmo nesse desencontro humano de não ter lugar para se hospedar. Ele é essa presença que dá segurança para Maria Santíssima, proteção ao menino Jesus. E naquele momento ele faz acontecer as profecias. Por quê? Estava profetizado que Jesus era da casa e da família de Davi. Então, através de São José, que nós podemos ver cumprir-se a profecia, Jesus não só nasce da descendência de Davi, mas nasce em Belém, que era a terra de Davi. Olha só, São José é fundamental para que isso aconteça, para que a história cumpra a profecia. E depois o anjo volta a aparecer, José, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, que Herodes quer matá-lo. E José vai, chega lá, país estrangeiro, terra diferente, outra língua. E ali nós podemos ver, como diz o Papa Francisco, ele é um pai criativo, que vai fazer de tudo para manter a sua família, vai adaptar-se numa nova terra, aprender uma nova língua, conseguir colocar a sua profissão. É o pai trabalhador que vai ensinar o ofício ao menino Jesus, e Jesus, depois crescendo, vai herdar do seu pai a carpintaria. Então ele é essa presença discreta, humilde, um homem que vivia fazendo a vontade de Deus. O anjo chama, ele vai, o anjo manda voltar, ele volta, sempre cumprindo assim essa missão, sendo essa figura paterna. E aí o Papa nos convida a refletir. Hoje em dia, que nós temos muito na sociedade, que é um dos grandes males que nós sofremos hoje, é uma grande carência de presença paterna. Infelizmente, muitas crianças crescem assim, com essa ausência da figura do pai. E por isso crescem muitas vezes desorientadas, sem atitude, sem decisão na vida, ou crescem muitas vezes confusas, carregando consigo carências que dificilmente conseguirão superar. Essas dificuldades todas vêm do fato de que muitas vezes, muitos pais hoje não assumem esta missão, o exemplo de São José, para serem essa imagem do Pai do céu, para serem essa presença que traz o acolhimento, a proteção, a segurança, o princípio de autoridade. Autoridade que manda porque primeiro sabe fazer a vontade de Deus, que primeiro sabe obedecer. Então, meus amados irmãos, olhando para o glorioso São José, neste ano tão importante dedicado à sua intercessão sobre nós, sobre toda a igreja,
E nós pedimos a Ele, Ele que foi essa presença para Nossa Senhora, para o menino Jesus, Ele que foi, por vontade do Pai, alguém necessário no desenvolvimento humano de Jesus, que Ele seja presença também em nossa vida pessoal, em nossa família, seja exemplo para todos os pais aqui presentes e seja para toda a igreja essa presença paterna a quem podemos recorrer, sabendo que pela sua intercessão obteremos as graças que precisamos do menino Jesus. Então, olhando para São José, façamos agora de joelhos o pedido deste 7º dia da novena.